paz seja contigo, seja bem-vindo a esse momento. Eu sou o pastor Lucas Barbosa, aqui da Paróquia Santíssima Trindade de Ji, Paraná. Que o Espírito Santo me conduza para que nós em conjunto possamos nos sentar lado a lado e possamos ver Jesus Cristo através dos textos bíblicos desse quinto domingo de Páscoa. Assim nós iniciamos esse momento invocando o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero te convidar nesse momento a nos achegarmos diante de Deus e lhe confessar os nossos pecados, né, para que Ele possa te aliviar, te dar um refrigério à tua alma. A palavra de Deus nos diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Assim nos achegamos a Deus em oração. Amado Deus, nos achegamos a Ti, clamando em nome de Teu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lhe rogando a Tua misericórdia e a Tua compaixão a cada um de nós. Verdadeiramente falhamos, somos desobedientes, andamos pelo deserto deste mundo e necessitamos que o Senhor nos faça uma cirurgia, nos tire os nossos pecados, os desejos carnais que tantas vezes nos dominam. Permita que possamos nos lavar nesse momento nas águas do Teu batismo. Que o Senhor possa nos erguer, nos ressuscitar a cada um de nós. Assim sendo, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, dá-nos uma novidade de vida. Amém. A todos aqueles que se achegam diante de Deus com o coração contrito, com um espírito arrependido, eu te anuncio o perdão de teus pecados. Assim como Jesus apareceu aos discípulos na Páscoa com os braços abertos, desejando paz seja convosco, assim também eu te declaro que os braços de Deus ainda estão abertos a ti. Perdoados estão os teus pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. A leitura bíblica para esse momento, o texto de Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40. Assim diz o texto bíblico. Filipe e o eunuco. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: disponha-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito,
se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Até aqui a leitura bíblica do nosso texto. Assim como aqueles homens no deserto confessaram a sua fé, eu também te convido nesse deserto desta vida a confessarmos a nossa fé. Se crês de todo o coração, é lícito assim fazermos, utilizando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Eu creio, eu espero que você também possa crer. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu abrigo quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação. Conhecendo os meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal. Perdoando, Ele oferece sua paz celestial. Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa. Ouve sempre a petição que confiante a Ti dirijo. Grato sou a Ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vem de Tua cruz. Nesse texto bíblico de Atos, capítulo 8,
nós temos um homem, o qual o texto bíblico o chama de eunuco, etíope, né, que passa por 2 cirurgias. Uma cirurgia no corpo, que lhe tornou eunuco, e uma cirurgia na alma, que o tornou cristão. Eu penso que muitos talvez tenham já passado por cirurgias na sua vida. Algumas cirurgias simples, né? Uma cirurgia de catarata, uma cesárea, quando dá à luz ao seu filho, uma apendicite, né? São cirurgias que nós chamamos de procedimentos cirúrgicos simples, mas também alguns devem ter já passado por cirurgias complicadas, cirurgias da coluna, cirurgias do coração. Nesse texto bíblico nós temos um homem que passou por 2 procedimentos cirúrgicos. O primeiro dele, o primeiro procedimento que esse homem teve que passar, a primeira cirurgia, lhe tornou eunuco, uma cirurgia de castração. E isso para ele foi muito bom, por mais que pareça o contrário, porque para o cargo que ele tem, o alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro daquela rainha, ele só poderia conseguir esse cargo se fizesse essa cirurgia. O tornar-se eunuco fez com que ele atingisse um alto cargo, cuidasse dos tesouros da rainha dos etíopes. Porém, tinha uma outra cirurgia, da qual também fez com que ele atingisse um alto cargo e também cuidasse de um tesouro. Este homem, caminhando por aquele deserto, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Através da leitura de um texto bíblico, lá do Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, versículos 7 a 8. E naquele deserto, ele faz a sua segunda cirurgia, uma cirurgia da alma, do qual ele é colocado num alto cargo de servo de Deus, um cuidador dos tesouros de Deus. Eu penso que todos nós também precisamos do batismo. E a pergunta que eu faço é: você já fez esta cirurgia na sua vida? A cirurgia do batismo? Saiba que Deus também tem um alto cargo para ti no reino dos céus. Ele também quer que você cuide dos tesouros que Ele tem. Penso que assim como este eunuco etíope, assim como nós cortamos algumas coisas na nossa vida, temos que fazer cirurgias para vivermos mais sobre essa terra dos viventes, assim também nós temos que fazer cortes, assim nós também temos que cortar coisas da nossa vida, que tem nos atrapalhado ao nos aproximarmos de Deus, a vivermos uma vida santificada. Quer seja em palavras, quer seja em pensamentos, ou até mesmo em desejos. Assim, aquele homem, ele passou por 2 cirurgias. Uma para ter uma profissão, um trabalho, a ser alto oficial da rainha dos etíopes, para cuidar dos tesouros daquele reino, e uma cirurgia, o batismo, para ser um servo de Deus e cuidar dos tesouros de nosso Deus. Aqueles que são batizados, que possam cuidar dos tesouros de Deus. Aqueles que ainda não foram batizados, que tão logo possam passar por esse procedimento cirúrgico, né? O batismo de Jesus, através do derramamento da água. Aquele homem, após esse procedimento do batismo, diz o texto bíblico que ele continuou a sua vida dando júbilo, cheio de alegria. Com certeza, aqueles que são batizados, que cuidam dos tesouros de Deus, aqueles que recebem esse alto cargo
de servos do Senhor Deus podem continuar a sua vida com júbilo, cheios de alegria. Assim como aquele homem que caminhava no deserto, que se encontrou com Jesus através desse texto bíblico, que cada um de vocês também possa se encontrar com Jesus. Que Jesus possa fazer os procedimentos que cada um de nós precisa para vivermos a nossa vida espiritual, a nossa vida no nosso corpo de uma maneira saudável. Em nome de Jesus. Amém. Eu também convido a nos achegarmos a Deus em oração, quer em petições, pedidos, quer também em ações de graças, né, ao nosso agradecimento ao cuidado de Deus, né, por tudo o que Ele tem nos derramado de bênçãos. Nos achegamos em oração. Amado Deus, o Senhor que permite nos encontrarmos com Teu Filho Jesus, através dos textos bíblicos, a nós que caminhamos nesse deserto, a nós que não éramos nada e fomos elevados a um alto cargo, filhos de Deus, através do santo batismo. Obrigado por nos dares uma posição de tamanha honra, de sermos cuidadores dos Teus tesouros, da Santa Ceia, do batismo, da palavra, das boas novas que tem nos trazido grande alegria. Permita que assim como temos recebido palavras de perdão, de vida e salvação, também possamos compartilhar com aqueles que ainda não conhecem e não viram Jesus estas mesmas palavras de perdão, de vida e de salvação. Também que possamos nos colocar ao lado do nosso próximo. Assim como Filipe e o eunuco, por mais que tinham tantas diferenças, estiveram um do lado do outro, não permitindo que a etnia, que a raça, não permitindo que qualquer coisa os separasse, mas unidos em Cristo Jesus, estavam um ao lado do outro. Que o Senhor também permita que possamos estar ao lado do nosso próximo, caminhando, percorrendo esse deserto desta vida. Que o Senhor continue nos dando motivos de alegria, no meio desses dias tão difíceis que estamos passando, dias de enfermidade, dias de desemprego, dias de mortandade, onde o mundo vive uma grande crise. Que o Senhor continue nos dando motivos para sorrir, que possamos caminhar olhando para Jesus Cristo, que o Senhor continue nos lavando, nos batizando, fazendo a cirurgia que cada um de nós precisa para vivermos a esta vida, nos tirando o pecado que tem habitado sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, escuta a nossa oração. Amém. A cada um daqueles que se encontrou com Jesus Cristo através desses textos bíblicos, desse momento, né, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Amém.